Charles teve sorte desde o nascimento, seus pais eram abastados e haviam traçado seu caminho na vida em grandes detalhes. Estava previsto que ele teria uma carreira diplomática, e ele obedientemente se matriculou na universidade, encontrando-se novamente entre o círculo familiar da juventude dourada. Quando Charles estava em seu ano de formatura, seus pais já haviam preparado um cargo para ele com excelentes perspectivas. Além disso, a filha de seu potencial chefe foi oferecida como sua esposa. Charles já havia sido apresentado a Stephanie e sua família. Por que não? Ele pensou com prazer enquanto olhava para a herdeira de um homem muito influente no poder. Naquela época, Charles havia finalmente chegado à conclusão de que o amor era uma ficção de romancistas, um belo mito, nada mais. Stephanie combinava perfeitamente com ele, ela era lindamente educada, bem comportada, em uma palavra, tudo estava indo de acordo com o roteiro escrito pelos pais, até o encontro com Joyce. A partir daquele momento, a estrada de asfalto lisa da vida de Charles terminou, e algo imprevisível, encantador, incompreensível, mas emocionante começou. Um dia, ele estava andando preguiçosamente pela avenida, esperando por Stephanie, que estava atrasada novamente. Ao lado da exposição de um artista de rua, estava uma jovem alta com cabelos cacheados até a cintura, tocando seu violoncelo com inspiração. Ela estava fora do quadro da realidade, como se fosse de algum outro mundo. Ela não se importava se alguém a ouvia ou não, embora houvesse um estojo aberto a seus pés, no qual Charles já havia notado que havia algumas notas. Ao lado, havia uma placa escrita à mão: o dinheiro irá para ajudar o sem-teto. A placa deixou o homem cético, porque estava claro que o dinheiro não iria para nenhum sem-teto, era apenas um golpe. Mas esses pensamentos nojentos não se associavam de forma alguma com a garota, com a música e com a maneira como ela tocava. Charles parou para observar a cena que o surpreendeu. De repente, ele ficou curioso para saber por que ela não tinha medo de que o dinheiro fosse simplesmente levado embora enquanto ela tocava de olhos fechados, imersa no mundo mágico da música. Levaria apenas um segundo para um ladrão de rua correr e pegar tudo. Aparentemente, ela tinha protetores e não seria tão descuidada de outra forma. O palpite se transformou em certeza quando um cara durão com os hábitos de um bandido típico apareceu por perto. A garota tinha acabado de fazer uma pequena pausa e, vendo o jovem, ela sorriu e acenou para ele. Ele assentiu brevemente e desapareceu na multidão. Charles decidiu que ele poderia pagar uma pequena doação para o sem-teto, especialmente porque a garota tocava lindamente, até onde ele podia julgar. Ele colocou uma nota grande ao lado de notas de menor valor. No entanto, a garota, mesmo que tenha notado sua generosidade, não demonstrou surpresa, mas simplesmente agradeceu, sentindo-se um pouco desapontado. Charles se afastou e, alguns minutos depois, Stephanie apareceu e eles foram para a próxima festa. Stephanie não estava de bom humor hoje, ela estava implicando com pequenas coisas, criticando tudo e todos. Então Charles não teve nenhum prazer em encontrá-la e só ficou feliz quando ela finalmente foi para casa. No dia seguinte, Charles foi novamente ao local onde havia visto a encantadora musicista no dia anterior. Depois de ficar por ali um tempo, ele perguntou a um artista onde a garota com o violoncelo tinha ido. Você gostou dela? O artista piscou compreensivamente, animado com a chance de conversar. Ela está trabalhando no abrigo esta noite. Charles ficou envergonhado com os pensamentos de ontem, porque descobriu-se que a garota estava realmente coletando dinheiro para o sem-teto. Ele decidiu obter informações adicionais e perguntou: e onde exatamente fica esse abrigo? O pintor olhou para o homem com cansaço e balançou a cabeça. Eu nem pensaria nisso se fosse você. Joyce não é páreo para você. Há uma lenda por aqui que ela é filha ilegítima de um chefe do crime, mas eu acho que é outra coisa. Ela ajuda muitas pessoas, talvez ela tenha salvado alguém poderoso. É um mundo totalmente diferente, sombrio, com suas próprias leis, mas uma coisa eu posso dizer com certeza, ela tem uma alma clara, como ela, alma em 1.000.000. Eu até pintei um retrato dela. Eu queria vendê-lo, mas depois o guardei. Aqui, olhe. Um pequeno retrato, mais um esboço feito a carvão, estava no canto, escondido da vista do público.
Naquele momento, a luz incidiu sobre o papel de uma maneira peculiar, porque Charles pensou ter visto um anjo luminoso e sublime da música. Você entende? O artista perguntou baixinho, e Charles assentiu, fascinado pelo que viu. Ela sabe sobre a pintura, ele perguntou finalmente, lutando para tirar os olhos da imagem impressa no papel. O artista balançou a cabeça. Eu vou dar a ela de aniversário. Charles conversou um pouco mais com o artista e finalmente descobriu o endereço do abrigo. O abrigo ficava bem longe do centro da cidade. Charles não conseguia explicar, nem para si mesmo, porque decidiu encontrar a misteriosa Joyce e o que o motivava. Mas logo ele cruzou o limiar da casa, cuja placa dizia, Lar da Misericórdia e Esperança. Por dentro, o abrigo era uma mistura de albergue e estação de trem. Pessoas que a sociedade decente tentava ignorar estavam deitadas ou sentadas por toda parte. Com licença, onde está a Joyce? Perguntou Charles a uma mulher muito jovem que caminhava em sua direção com uma bandeja cheia de pão fatiado ordenadamente. Completamente não surpresa com a pergunta, e sem nem mesmo especificar de qual Joyce ele estava falando, a garota acenou com a mão para algum lugar à direita. Charles olhou na direção apontada e, de fato, viu Joyce cercada por crianças. Ela estava apenas gesticulando, dizendo algo e rindo alegremente. As crianças respondiam a ela com as mesmas explosões de riso e se aproximavam. Charles percebeu que Joyce estava lhes contando um conto de fadas, compondo a história ali mesmo, e as crianças ajudavam a inventá-la, fazendo seus próprios ajustes. Ele devia estar com um olhar estranho, pois ela imediatamente prestou atenção nele e de repente perguntou se ele sabia fazer truques de mágica. Charles balançou a cabeça. As crianças tagarelaram em desapontamento, e Joyce, que perdeu o interesse nele, instantaneamente se virou, pronta para continuar a história. Mas eu sei fazer malabarismo, disse Charles, para se reabilitar aos olhos das crianças. E em um minuto, uma bola de tênis, um porco-espinho de brinquedo e algumas outras pequenas coisas que as crianças encontraram em seus bolsos voaram pelo ar. As crianças ficaram encantadas e os olhos de Joyce se aqueceram, e isso foi o suficiente para fazer Charles se sentir realmente orgulhoso. Tendo terminado a apresentação e feito uma reverência, ele olhou para a garota febrilmente, pensando no que dizer a ela, mas ela o ajudou a sair da situação embaraçosa. Crianças, brinquem um pouco. Daqui a pouco traremos algo delicioso para vocês. Charles a seguiu até a grande mesa com bandejas. Ele fez muitas coisas naquela noite. Ele ajudou a enfaixar a perna de um velho com um olho roxo e ouviu a história de vida de uma mulher idosa que afirmava ser uma ex-atriz. Joyce parecia ter que estar em vários lugares ao mesmo tempo, ajudando, sugerindo, confortando. Ela encontrou uma palavra gentil para todos e sempre tinha um sorriso no rosto. Charles nunca notou uma expressão de escrúpulo ou desgosto, embora muitos dos habitantes ali estivessem sujos e desagradáveis. Charles até começou a se coçar só de olhar para as pessoas sujas e maltratadas pela vida. Ele não conseguia imaginar Stephanie estando ali, nem em sua imaginação mais selvagem, e Joyce o surpreendia e fascinava. Mulheres como ela se tornavam enfermeiras da misericórdia no passado, elas salvavam os feridos e davam água aos moribundos. Podemos ir para casa agora, disse Joyce e olhou para Charles. Você pode se juntar a nós se quiser. Voluntários são sempre bem-vindos, mas algo me diz que você não virá aqui novamente. Eu sou uma boa julgadora de pessoas. No início, Charles quis objetar, mas ele não queria mentir, então ele apenas admitiu que estava ali por ela. Joyce ficou surpresa, e ele lhe disse que queria conhecê-la depois que a ouviu tocar na avenida. Eu tenho que ir para casa, está tarde e, para ser honesta, estou cansada. Eu moro perto daqui, disse a garota. Finalmente, Charles perguntou se ele poderia acompanhá-la, e Joyce concordou. Eles estavam andando pela cidade à noite, e Charles se perguntava por que ele havia recusado anteriormente o prazer de uma simples caminhada, admirando as ruas, as árvores, os transeuntes. Obrigada, Charles. Eu andarei o resto sozinha. Boa noite, disse Joyce e, sorrindo em despedida, desapareceu nas profundezas do quintal.
Charles estava voltando para casa, pensando sobre o que ele havia experimentado hoje e lamentando não ter nem pedido o número de telefone dela. De repente, alguém o chamou por trás. Charles se virou e viu duas figuras escuras. Você está falando comigo? Ele perguntou, porque não havia mais ninguém por perto. Claro que com você. Escute, cara, saia daqui e não nos deixe ver você perto da Joyce novamente. Charles ficou nervoso. Pela primeira vez em sua vida segura e livre de conflitos, ele foi confrontado com a força bruta. Eram dois deles, e eles eram definitivamente mais fortes do que ele. Tudo bem, disse Charles, e ele fugiu, acompanhado por risadas zombeteiras e assobios. Em casa, finalmente recuperando o ânimo, ele pensou por um longo tempo sobre por que ele se envolveu nessa história. Sim, Joyce era maravilhosa, mas ele tinha Stephanie, que estava oferecendo um futuro próspero. Charles aguentou por uma semana. Durante esse tempo, ele havia brigado com sua noiva em potencial 3 vezes e, cada vez mais, se pegava pensando o quanto ela o irritava. Stephanie parecia se comportar como de costume, só que agora Charles percebia todas as suas declarações e ações de forma muito diferente. No sábado, ele desistiu de vez e foi para a avenida, onde encontrou Joyce no mesmo lugar. A garota acenou para ele, sem interromper sua música, e continuou com seu concerto. Quando ela terminou seu programa, Charles se aproximou, preparando-se para explicar sua ausência, mas Joyce falou primeiro. Oi, você poderia, por favor, me ajudar? Eu preciso do máximo de repostagens de um anúncio possível. Claro, disse Charles, nem um pouco surpreso. Era bem a cara de Joyce. E ele não se importou que, alguns minutos depois de postar o anúncio que começava com as palavras uma pessoa desaparecida, ele foi bombardeado com perguntas de seus amigos sobre por que ele havia decidido fazer tal tolice. Joyce também tocava em vários cafés, coletava dinheiro para o abrigo de cães e, geralmente, conseguia ajudar a todos que precisavam. Ao mesmo tempo, ela também estudava na faculdade de medicina e trabalhava meio período no hospital infantil como babá. Charles nunca se cansava de se surpreender com sua energia. Ele tinha a impressão de que quanto mais energia ela dava, mais energia retornava para ela. Ele nunca a viu uma vez deprimida ou de mau humor. Ela nunca resmungava ou se preocupava. Ela sempre sorria e estava correndo para ajudar alguém. Charles continuou a ir aos seus concertos de rua, lembrando-se de colocar uma nota grande no estojo do seu violoncelo. Ele deve ter relaxado em sua fascinação por ela, porque Stephanie estava fazendo cada vez mais cenas, e a comunicação com ela, reduzida ao mínimo por iniciativa dele, havia se tornado um fardo. Apenas sua covardia natural o impedia de finalmente terminar com sua namorada caprichosa. Ele sabia que seus pais não gostariam de tal mudança, e ele adiava qualquer decisão. Como resultado, ele foi ajudado, e de uma forma extremamente dura. Pare aí mesmo. Duas sombras surgiram da escuridão enquanto Charles assobiava a caminho de casa. Charles pensou febrilmente sobre o que fazer. Bem, olá, disse o alto, enfiando as mãos nos bolsos. Seu companheiro torceu os braços de Charles para trás em um movimento rápido e pressionou algo frio contra seu queixo. Charles gelou. Ele nunca havia sentido o quanto queria viver antes. Seu coração batia como louco, o sangue pulsando em suas têmporas. Por favor, não, ele disse, e quase engasgou. Nós avisamos para você deixar a Joyce em paz, mas você não ouviu. Agora você entende que não estávamos brincando, disse o alto. Charles mal assentiu, com medo de se machucar. Talvez a gente decore o rosto desse macho. Por que deveríamos acreditar nele? Perguntou o homem que estava segurando Charles. O alto cuspiu na calçada e disse, isso é certamente possível, mas e se eles estiverem apaixonados? Ei, amigo, diga a verdade, você ama a Joyce? Sim, ele sussurrou. E você se casaria com ela? O bandido alto continuou seu interrogatório. Charles engoliu em seco. Sua voz quase sumiu, e ele murmurou, sim, claro. Bem, isso é bom, o alto terminou em um tom pacífico, e no mesmo segundo Charles caiu no chão,
e os dois bandidos desapareceram na escuridão. Charles deu uma golfada frenética de ar e cambaleou para casa com as pernas trêmulas. Somente quando ele fechou a porta atrás de si, ele finalmente acreditou que estava seguro. Ele bebeu um gole de conhaque e se enrolou debaixo de um cobertor, sentindo a tensão dos últimos minutos diminuir um pouco. Ao mesmo tempo, ele se sentiu completamente ciente de que havia dito àqueles bandidos a verdade absoluta. Sim, ele queria que Joyce fosse dele, e apenas dele. A decisão foi tomada, e Charles adormeceu, sentindo-se um homem diferente, resoluto, corajoso, forte. Joyce, case-se comigo. As palavras saíram mais fáceis do que ele havia antecipado. A mulher olhou para Charles com atenção, como se pesasse o que acabará de ouvir. Enquanto isso, ele pegou a caixa que havia preparado e deu a ela. Havia um anel fino e muito elegante. Joyce sorriu. Que anel lindo! Diga-me, você tem certeza de que pensou bem? Você sabe, isso é muito sério. Eu entendo, Charles queria que suas palavras soassem o mais convincente possível. Sim, eu decidi. Eu te amo e quero que você seja minha esposa. Joyce ainda estava sorrindo, ouvindo algo dentro de si mesma. Você acredita no que diz, ela finalmente disse. Eu também me apaixonei por você, Charles, mas eu tenho a sensação de que seus pais vão se importar. Charles imaginou por um momento que escândalo aconteceria em sua nobre família, mas a determinação não o deixou. Eu acho que nós temos o direito de decidir o que queremos. É a nossa vida. Talvez este seja o meu primeiro passo independente na minha vida, e eu pretendo fazê-lo independentemente da opinião dos meus pais. Joyce olhou atentamente para ele, e Charles viu surpresa e até admiração em seus olhos. Eu pensei em tudo. Eu quase terminei a universidade. Eu vou encontrar um emprego, alugar um apartamento, e tudo ficará bem. Joyce ainda mantinha os olhos nele. Ela parecia estar lutando por dentro. Ela ainda tinha dúvidas. Você sabe, uma família é uma coisa séria para mim. Eu sou órfã desde a infância. Eu sonhei que eu teria um marido amado, filhos, um cachorro peludo com o nariz molhado. Só agora Charles percebeu que ele não sabia nada sobre o passado de Joyce, e a versão sobre o pai-chefe do crime parecia não ser verdadeira. Mas agora Charles decidiu não lhe fazer mais perguntas, considerando isso falta de tato. Se ela quisesse, ela mesma lhe contaria. E se não, não importava. O principal era estarem juntos. Então, você quer se casar comigo? Repetiu o homem enquanto tirava o anel da caixa. Joyce hesitou por apenas um segundo e então ofereceu seu dedo delicado. O anel se encaixou perfeitamente e, de repente, Charles se sentiu surpreendentemente confortável e bem em seu coração. No mesmo dia, eles deram entrada na licença de casamento, e a única coisa que o chateou foi a necessidade de esperar um mês inteiro a mais. Agora havia mais uma coisa a fazer: terminar com Stephanie. Então você está dizendo que está terminando comigo, não é? Stephanie repetiu para Charles pela terceira vez, piscando seus cílios perfeitamente maquiados. Tente me entender e me perdoar. Aconteceu. Ninguém é culpado, mas eu conheci outra mulher e me apaixonei por ela. Charles ainda esperava se separar pacificamente. Eu não te amo, e você também não tem nenhum sentimento elevado por mim, e você sabe disso. Nossos pais decidiram nos casar porque seria conveniente para eles. Como você pode concordar com isso? E se você conhecer alguém que você realmente ame também? Por que deveríamos nos privar de uma chance de felicidade? Então você está me dispensando, não é? Stephanie repetiu. Charles estava começando a ficar terrivelmente irritado com isso. Era impossível ser uma tola tão impenetrável. Ele já estava grato 100.000 vezes ao destino por salvá-lo de tal noiva. Sim, eu estou te deixando. Charles finalmente decidiu encerrar a diplomacia, já que ela não entendia de outra forma. Você vai se arrepender disso. Stephanie queimou o homem com um olhar feroz e deu-lhe um tapa no rosto.
Suas longas unhas arranharam sua bochecha, mas Charles estava disposto a suportar mais do que isso apenas para tirar essa mulher de sua vida. Stephanie foi até a porta e saiu, batendo-a com toda a força que pôde. Mas a sequência veio uma hora depois. O pai de Charles ligou e gritou ameaçadoramente. O que você está fazendo aí, seu idiota? Peça desculpas a Stephanie imediatamente e convença-a a voltar. Charles ouviu seu pai e habitualmente sentiu seu coração apertar com a voz de comando de seu pai. Ele tinha medo dele desde a infância. Assim que ele começava a gritar, Charles se encolhia em um canto e começava a choramingar até que sua mãe acalmasse os dois. Ela sempre fora uma verdadeira esposa de diplomata. Mas agora Charles parecia estar possuído por um demônio da contradição. Que direito seu pai tinha de dispor de sua vida e decidir por ele? Eu não vou me desculpar. É a minha vida, pai. Pela primeira vez em sua vida, Charles ousou contradizer seu pai todo-poderoso. Ah, então eu vou. Mas o pai não terminou, porque a mãe o substituiu. Filho, o papai ficou nervoso. Desculpe. Eu acho que todos nós precisamos conversar. Venha com sua namorada para jantar amanhã à noite, e teremos uma conversa em família. Essa reviravolta surpreendeu Charles, mas ele decidiu que era melhor do que gritar um com o outro, então ele concordou. Joyce ficou feliz em ouvir a notícia e, na hora marcada, ela se arrumou, prendeu o cabelo em um penteado elaborado e estava tão bonita que Charles não conseguia se cansar dela. Sua mãe os recebeu na porta, e seu pai os cumprimentou cordialmente, constantemente brincando e fazendo elogios floreados para Joyce. Nada lembrava a conversa de ontem, e o jantar correu muito bem. Joyce estava por dentro de todos os assuntos e era tão legal que Charles estava convencido de que ela era perfeita. Eles estavam se preparando para sair quando sua mãe disse: "Por que vocês estão pegando um táxi? Vamos chamar o motorista do pai." Charles hesitou por um segundo, mas a tentação de levar Joyce para um passeio no carro da empresa de seu pai venceu. No carro, a jovem colocou a cabeça no ombro de Charles e, com um suspiro de alívio, ela disse: "Você não pode imaginar o quanto eu estava com medo desta reunião, mas eles pareceram tão bons." Se você ao menos soubesse o que aconteceu ontem à noite, pensou Charles, mas ele não disse nada em voz alta. A noite realmente foi incrível e não valia a pena ofuscá-la. Ele abraçou Joyce e congelou com a ternura transbordante. No espelho retrovisor, ele pegou o olhar do motorista. Ele parecia estar sorrindo. O carro dirigia suavemente pela cidade à noite. Charles tinha bebido um pouco e, provavelmente por essa razão, ele se sentiu um pouco tonto e com um desejo incontrolável de dormir. Seus olhos se fecharam sozinhos, e ele adormeceu, ouvindo a respiração constante de Joyce perto de seu ouvido. E então a escuridão se instalou. "Doutor", ele abriu os olhos. Charles ouviu a voz de sua mãe. Os sons vinham através de algodão. Charles não conseguia sentir seu próprio corpo, e seus pensamentos estavam confusos. "O que há de errado comigo?", foi tudo o que ele pôde dizer. Silêncio. "Por favor, não diga nada a ele." Agora ele ouviu a voz de sua mãe novamente. A premonição de algo terrível apertou seu coração. Charles tentou se sentar, mas mãos cuidadosas o colocaram de volta na cama. "Joyce, onde está a Joyce?", ele sussurrou, mas suas pálpebras ficaram pesadas, e Charles mergulhou em um sono pesado. E viu Joyce lá. Ela estava parada no meio de um campo de dentes de leão amarelos, tocando o violoncelo com inspiração. Charles correu em direção a ela, mas seus pés estavam emaranhados na grama. Ele não conseguia dar um único passo. E Joyce estava se movendo cada vez para mais longe dele, e então os dentes de leão ficaram brancos e subiram no ar, cobrindo sua amada Joyce. Charles gritou o mais forte que pôde, mas não havia ninguém no lugar onde sua noiva tinha acabado de estar. "Acorde, você precisa comer", disse uma voz de mulher. Charles abriu os olhos e lutou para se concentrar no rosto bonito de uma mulher em um uniforme de enfermeira. Mãos cuidadosas levantaram sua cabeça, uma colher apareceu perto de sua boca.
Charles engoliu mecanicamente, sem sentir o gosto. De repente, ele ficou com raiva. Não me trate como um bebê. Onde estou e o que aconteceu? Sua própria voz parecia desconhecida para ele. Você está no hospital. Você está melhorando. E sua mãe me pediu para avisá-la quando você finalmente recobrasse os sentidos, respondeu a enfermeira e saiu do quarto, fechando suavemente a porta atrás de si e deixando o homem em total confusão. O que havia acontecido? Porque ele não se lembrava de nada. Sua mãe chegou meia hora depois e imediatamente perguntou como ele estava se sentindo. Bem, só um pouco tonto, mãe. Eu não me lembro de nada. Por que estou aqui? Sua mãe olhou para o filho com atenção, como se avaliasse quanta verdade ele era capaz de aceitar. Ela se sentou ao lado dele, pegou sua mão e reuniu coragem para lhe contar tudo. Você sofreu um acidente. O carro bateu. Você bateu a cabeça com força. E onde está a Joyce? Eu quero vê-la. Parece a Charles que ele estava gritando, mas, na verdade, sua voz mal sussurrava no silêncio do quarto. Você precisa dormir um pouco, disse sua mãe, e de repente Charles ficou apavorado. A Joyce está bem? Em que ala ela está? Ela não está em uma ala, filho. Ela parece ter se decidido. Veja, você é o único que sobreviveu ao acidente. Você tem que aceitar isso. Você tem que seguir em frente. Sua mãe suspirou e estendeu o anel para o filho atordoado, e Charles o reconheceu no segundo em que o viu e recuou como se fosse picá-lo. Nós a enterramos enquanto você estava inconsciente. Ela não tinha família. Mamãe continuou acariciando a mão do filho. Você vai se recuperar e nós visitaremos o túmulo dela juntos. Charles de repente começou a se debater na cama como um animal ferido, e as enfermeiras imediatamente entraram no quarto e injetaram nele um sedativo. Vários dias se passaram como se ele estivesse em um nevoeiro. Charles acordava e voltava a dormir, engolia obedientemente os comprimidos, comia algumas colheres de algo sem gosto e caía de volta em um estado estúpido. Seus pais o visitavam. Uma vez ele até pensou ter visto Stephanie, mas ele não se importava. Nada mais fazia sentido. Os pais de Charles estavam muito preocupados que seu filho estivesse demorando tanto para recobrar os sentidos. Infelizmente, a medicina é impotente aqui. O médico deu de ombros. Ele está praticamente saudável. Parece que sua mente se recusa a aceitar a dor da morte de sua namorada e o protege dessa maneira. Tudo o que podemos fazer é esperar. O médico estava certo. Na condição em que Charles estava agora, ele podia ver Joyce viva e alegre. Eles conversavam por horas. Ela se sentava na beira da cama, e eles faziam planos para o futuro, riam, discutiam, se beijavam e adormeciam aconchegados um no outro. A visão sempre desaparecia assim que Charles acordava, e ele desejava com todas as suas forças poder voltar para o lugar onde eles poderiam ficar juntos. Mas o corpo jovem estava se recuperando lentamente. Logo a sensação de fome voltou e, uma vez, Charles conseguiu sair da cama e, superando a tontura, foi ao banheiro sozinho. Surpreendentemente, Stephanie vinha constantemente ao hospital junto com sua mãe, e no início isso irritava Charles. E então ele ficou com vergonha do que havia feito com a mulher que havia se preocupado tanto com ele. Em uma reunião de família, foi decidido enviar Charles para se recuperar em uma casa de veraneio à beira-mar. Paz abençoada, silêncio, ar do mar, floresta. Este lugar realmente parecia o paraíso, onde Charles podia ficar sozinho com seus pensamentos infelizes. Um dia, Stephanie chegou e eles fizeram uma longa caminhada e conversaram, como haviam feito quando se conheceram. A jovem trouxe todos os tipos de guloseimas e livros para estudo. Ela o persuadiu a comer, animou Charles e, além de seus pais, era o único fio que conectava Charles ao mundo exterior. Ela estava apenas ao seu lado, sem insistir em nada ou exigir. A rapariga leviana parecia ter sido substituída. Sem perceber, Charles havia se apegado a ela.
Cada vez mais, o pensamento de que talvez seus pais estivessem certos e eles realmente fossem perfeitos um para o outro passava por sua mente. Um dia, sua mãe cautelosamente perguntou a Charles se ele queria visitar o túmulo de Joyce. Ele estremeceu de horror, e ela rapidamente disse, apressando-se em se desculpar, desculpe, eu não queria te chatear. Eu só quero que você saiba que ela está sendo cuidada. O papai fez os arranjos, e eles já colocaram um memorial e o limpam regularmente. Nós iremos lá mais tarde, quando você se sentir melhor. Charles assentiu, sabendo que nunca seria melhor. Ele queria deixar a cidade mais do que tudo e, quando seu pai mencionou a perspectiva de trabalhar no Ministério das Relações Exteriores na capital, Charles ficou indizivelmente feliz. O pai hesitou um pouco e perguntou o que Charles pensava sobre a perspectiva de ir para lá com uma esposa. Você sabe, todo trabalho tem suas nuances. Com uma esposa, você terá um status totalmente diferente e pode contar com uma promoção mais rápida. Claro, Charles estava bem ciente disso, e naquele momento seu relacionamento com Stephanie havia se fortalecido, e ele concordou. O casamento foi celebrado de maneira pomposa. Havia muitos convidados de ambos os lados e, no meio de todo esse esplendor, havia uma bela noiva em um vestido branco como a neve. Eu fiz a coisa certa. É impossível viver no passado. Apenas Joyce teria se importado se eu tivesse decidido me enterrar com ela, Charles se convenceu, tocando suavemente os lábios quentes de Stephanie. Logo eles partiram para a capital e, no turbilhão de negócios e preocupações, Charles foi finalmente capaz, se não de esquecer, pelo menos de dar a si mesmo um descanso da dor que o pressionava como uma laje de sepultura. Stephanie se sentiu como um peixe na água neste novo ambiente. Ela rapidamente fez os contatos certos e ficou feliz em continuar com sua vida habitual. Charles comparecia a recepções com ela, fazia contatos, sorria, apertava mãos e tentava ganhar uma boa reputação com seus superiores. Ele até conseguiu isso, até que acidentalmente viu uma curta reportagem de TV filmada na mesma avenida onde ele havia visto Joyce pela primeira vez. Músicos familiares, artistas e um retrato de Joyce, tão vivo e espirituoso. Naquela noite, Charles ficou bêbado e a viu novamente em seus sonhos. Por que você não me procurou? Você não me ama mais? Perguntou Joyce tristemente, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado e olhando para ele. Do que você está falando? Eu sempre vou te amar, Charles protestou calorosamente. Então por que você não procurou? Joyce repetiu. Eu estava com tanto medo. Desculpe, eu não pude ir ao seu túmulo. Foi demais para mim. Ele tentou se justificar, mas Joyce apenas balançou a cabeça em resposta. Por que você me traiu? Charles foi acordado por seu próprio grito, assustando Stephanie de morte. Ele teve que explicar que estava tendo um pesadelo. Sua esposa preocupada insistiu que ele fosse ao médico. Charles recebeu uma receita de sedativo, e tudo parou por um tempo. No entanto, assim que ele relaxou, Joyce veio até ele novamente em seus sonhos. Agora ela não estava acusando de forma alguma, apenas parada ali e observando. E por alguma razão, isso era a coisa mais assustadora para Charles. Se ela o tivesse acusado novamente, ele poderia pelo menos objetar, mas ela estava em silêncio. Os comprimidos não estavam ajudando muito. Charles primeiro aumentou a dose e depois mudou para medicamentos mais fortes. Ele provavelmente teria bebido até a morte se não fosse pelo medo de perder o emprego. Stephanie foi a primeira que notou sua condição. Sem mais delongas, ela fez Charles arrumar suas coisas e ir para o hospital para tratamento. Outros 6 meses se passaram após o tratamento. Um dia, Charles encontrou seu pai no escritório central. O homem parecia ótimo, apesar de seus anos. Eles conversaram, tomaram café e se separaram contentes. Seu pai entrou no carro, e Charles vislumbrou o motorista. Seu coração disparou. Era o mesmo motorista que o levará e a Joyce para casa naquele dia horrível. Mas seus pais haviam dito que ele era o único sobrevivente. Pela primeira vez, dúvidas cruzaram a mente de Charles, e ele ligou para sua mãe. Filho,
Você deve estar enganado, ela disse, e sua voz soou tão convincente que Charles percebeu que sua mãe estava mentindo. Depois de desligar o telefone, ele contatou um conhecido do serviço de segurança e pediu para saber se o carro e o motorista estavam no banco de dados. A resposta o surpreendeu. Descobriu-se que não houve acidente. Charles não conseguia parar de se perguntar sobre o que mais eles haviam mentido. Ele havia sido deliberadamente separado de Joyce, e ele nunca os perdoaria por isso. Com as mãos trêmulas, Charles abriu um frasco e despejou os comprimidos na palma da mão. Ele não queria mais viver. Mas ele foi salvo, e desta vez ele passou 2 semanas no hospital. No dia em que recebeu alta, havia uma surpresa em casa. Ele encontrou um bilhete de Stephanie. Você pode fazer o que quiser com sua vida, mas eu não vou deixar você arruinar a minha. Estou pedindo o divórcio. Os eventos seguintes se desenrolaram em velocidade vertiginosa. Charles foi demitido do serviço. Ele arrumou seus pertences e o resto de seu dinheiro e partiu para sua cidade natal. Quando Charles ligou para seu pai, ele desdenhosamente disse ao filho para lidar com seus próprios problemas e desligou na cara dele. Charles percebeu que, a partir daquele momento, ele havia se tornado persona non grata para seus pais. Os problemas pareciam não ter fim. O dinheiro estava acabando, e logo ele não tinha mais nada para pagar o aluguel. Encontrar um emprego também não foi fácil. Talvez alguém tivesse se esforçado muito para tornar públicos os comentários mais desfavoráveis sobre sua pessoa. Antigos colegas de classe não atendiam ao telefone, e logo Charles aproveitou todas as oportunidades para ganhar pelo menos um pouco. Mesmo agora, quando as dúvidas estavam literalmente o roendo por dentro, ele não tentou encontrar Joyce. Mesmo que ela estivesse viva, ela certamente não precisava de um covarde e preguiçoso como ele. Enquanto isso, o atoleiro de azar contínuo o sugava cada vez mais fundo. E assim chegou o dia em que ele não tinha onde sequer passar a noite. Não havia outras opções, e seus pés levaram Charles ao mesmo abrigo que ele havia visitado com Joyce. O destino, afinal, é um grande zombeteiro. Agora era a vez dele de aceitar com gratidão um prato de sopa quente e um copo de chá das mãos de uma linda garota voluntária. Deve ter sido difícil para você, um homem barbudo e desalinhado olhou para ele com simpatia do beliche ao lado. Em qualquer outro momento, Charles provavelmente teria se afastado da conversa, mas agora ele só precisava de companhia. Sim, a vida foi injusta, Charles admitiu, grato pela simpatia sincera na voz do estranho. Não sinta pena de si mesmo, disse o homem barbudo. O teste não é dado ao homem em vão. O fraco de espírito cairá, mas o forte suportará e será capaz de crescer sobre si mesmo. O homem barbudo sorriu, e seu rosto ficou claro e alegre por um momento, e Charles viu esperança em seus ais. O homem barbudo sorriu novamente e então se deitou em seu beliche, cobriu a cabeça com um cobertor e roncou. Charles estava mais uma vez sozinho com seus pensamentos. De repente, alguém chamou seu nome. Ele se virou e viu uma garota que estava olhando para ele. Com dificuldade, ele reconheceu a adolescente que ele havia encontrado muitas vezes quando esteve aqui com Joyce. Charles, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou maravilhada. Simplesmente aconteceu, foi tudo o que Charles pôde dizer, sem saber como explicar nada a ela. Você desapareceu tão de repente, então. A garota se sentou no banquinho com um claro desejo de conversar. Sim, houve circunstâncias, respondeu Charles com relutância. Eu estive doente por um longo tempo, e agora estou aqui. Espere um minuto. A garota rapidamente procurou em seus bolsos e lhe entregou um cartão de visita. Aqui está. Eles vão te ajudar com um emprego, com certeza. O diretor, um de nossos ex-voluntários, fundou uma instituição de caridade e já ajudou muitas pessoas. Tente a sua sorte amanhã, talvez você tenha uma chance. Charles teve um pensamento de que a sorte não era sobre ele e olhou para o cartão de visita sem interesse. O Centro de Caridade Joyce. Ele leu a inscrição e seus olhos escureceram.
Felizmente, a garota gentil já havia saído, e ninguém o viu chorando silenciosamente, cobrindo a cabeça com um cobertor fino. De manhã, Charles foi ao endereço fornecido. Uma mulher o cumprimentou e o convidou para seu escritório. O nome em sua placa de identificação era Mary. Ela olhou os papéis por um tempo, clicou no mouse do computador e então sorriu e perguntou a Charles: "Diga-me honestamente, você está realmente pronto para trabalhar em nosso centro? E você tem alguma ideia do tipo de pessoa com quem terá que lidar?" Charles assentiu, e Mary perguntou se ele tinha alguma experiência em lidar com pessoas que foram rejeitadas pela sociedade. "Muito pouca. Eu fui voluntário em outro centro, mas apenas por um curto período. Foi lá que eu consegui seu cartão. Seu currículo diz que você se formou na Escola de Relações Internacionais e é trilingue. Você acha que poderia ensinar?" Charles admitiu que nunca havia tentado, mas tinha certeza de que poderia fazê-lo. "Pessoas diferentes vêm até nós, algumas com crianças. Veja, nosso diretor, o Sr. Uri, foi criado em um orfanato, e ele considera cuidar de crianças sua principal prioridade. Vamos fazer assim. Vamos colocá-lo em período de experiência e, claro, o diretor decidirá pessoalmente. A propósito, ele vai se casar hoje. É uma história tão romântica, você não pode imaginar." A secretária sorriu e contou a Charles tudo o que sabia. O diretor e sua futura esposa eram do mesmo orfanato. Ele era como um irmão para ela. Embora ele a tenha amado por toda a sua vida, só que ele não admitia. Ele cuidou dela, ajudou-a com tudo, e então ela se apaixonou por um homem rico. Ele a fez de boba, prometeu se casar com ela, mas seus pais eram contra. Você pode imaginar como as pessoas podem ser terríveis? Eu não sei os detalhes, mas parece que ela foi sequestrada e mantida trancada. O noivo acabou sendo um covarde e a deixou. E o Sr. Uri, graças aos seus amigos, rastreou Joyce. Tudo acabou bem no final. Joyce foi resgatada, e eles finalmente decidiram se casar, aqui mesmo, hoje. Mary olhou para Charles em triunfo. "O que há de errado com você? Você parece pálido. Posso te trazer um pouco de água?" "Não, está tudo bem." "Vai passar", disse Charles com dificuldade. Mary olhou para ele com atenção e, em seguida, decididamente abriu uma gaveta e tirou algumas notas. "Este é um adiantamento de salário, e você pode morar no centro. Eu vou te mostrar seu quarto. Não deixe de vir ao nosso salão de assembleia. Todos se reunirão lá para o casamento." Deixando seus poucos pertences no quarto, Charles foi para a avenida. Ele encontrou o artista no mesmo lugar, que reconheceu Charles e então ouviu atentamente tudo o que ele confusamente explicou. Charles, aparentemente, conseguiu tocar o coração do artista, porque ele voltou ao centro com um pequeno pacote. Ele já havia tomado sua decisão. Ainda havia mais um, talvez o desafio mais importante de sua vida. O salão acabou sendo uma sala enorme e espaçosa, equipada para apresentações, eventos e exibição de filmes. Agora, todo o espaço livre estava cheio de mesas com comidas e bebidas. Havia muitas pessoas reunidas ali. Charles conseguiu se perder facilmente, ocupando um lugar no canto mais distante, atrás da coluna. Daqui, sob proteção confiável, ele viu um casal entrando no salão sob aplausos. Um homem alto, bastante magro, em um terno elegante, e uma noiva em um lindo vestido de noiva, como se tecido de renda leve. Seu rosto estava coberto por um véu. Ela andava tão levemente como se estivesse flutuando no ar. Charles não conseguia tirar os olhos dela. Seu coração sentiu que era ela, Joyce, viva e real. Quando o noivo jogou o véu para trás para beijar a noiva, Charles ficou sem palavras. Ela era incomparavelmente bela. Era o rosto de um anjo de bondade e misericórdia, erroneamente deixado em uma terra pecaminosa. Charles não sabia que existia tal dor. Eles se beijaram, e seu coração sangrou, mas ele continuou a observar, memorizando cada traço da mulher que ele amava. Ela não havia mudado nada.
Ela permaneceu tão bela e espirituosa. Foi assim que o artista de rua a retratou no retrato, que Charles havia deixado entre outros presentes de casamento. Amanhã ela abriria o pacote e leria a inscrição no verso da foto. Perdoe-me, Joyce. Perdoe-me e seja feliz. Os pensamentos de Charles foram abafados pelo trovão de aplausos e pelos gritos dos convidados. Ele aproveitou a comoção para sair do salão, pegou suas coisas, deixou a chave do quarto no balcão de entrada vazio e caminhou em direção à estação de trem. O dinheiro foi suficiente para uma passagem, e agora o trem rápido o estava levando cada vez mais longe de sua antiga casa. De sua antiga vida para a nova, ainda desconhecida. Charles decidiu ir para o extremo norte. Quem sabe, talvez lá no norte, ele seria capaz de esfriar a dor ardente das memórias. Me desculpe, gentil mulher Mary. Eu certamente vou te pagar de volta com meus primeiros ganhos, prometeu Charles, olhando para os contornos desaparecendo de sua cidade natal. 7 anos se passaram. A aurora boreal iluminou toda a área. Naquele momento, um guarda florestal barbudo e robusto saiu da floresta esquiando. Um cachorro correu atrás dele e disparou pelo campo até a casa mais próxima. Com um sorriso, Charles o seguiu e, em poucos minutos, ouviu vozes de crianças. Eram seus filhos, os gêmeos, brincando com o cachorro. E na varanda, a esposa de Charles, a própria Mary a quem ele devia uma dívida, estava esperando. Anos atrás, depois de ganhar seu primeiro dinheiro, Charles escreveu uma carta para ela, agradecendo-a e enviando-lhe uma transferência. A correspondência deles continuou e, eventualmente, as duas pessoas solitárias se encontraram e criaram uma família forte, pela qual eram infinitamente felizes e alegres.